Cumprimento, saudações a todos. Hoje o tema que me proponho é o modelo econômico escandinavo e o trabalhismo no Brasil. O modelo econômico escandinavo já está fazendo sucesso no meio dos economistas do mundo inteiro. Por quê? Porque a social-democracia e o trabalhismo, principalmente o trabalhismo, depois de 8 anos, voltaram a governar a Dinamarca, a Finlândia, a Islândia, a Noruega e a Suécia. São 5 países, um grupo denominado escandinavo. Então, o que aconteceu lá? Os partidos conservadores, tidos como a direita, se perturbaram quanto à aplicação do modelo econômico lá nesses países, que são os países mais ricos do mundo e mais adiantados do mundo, tecnologicamente falando, socialmente falando e educacionalmente falando. São esses 5 países: Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia. Pois bem, o retorno à social-democracia e ao trabalhismo, que aceitam em tese o capital, o capitalismo, mas adstrito, preso, regulamentado, para não exceder-se no lucro e explorar aquele que trabalha, aquele que produz. Esse tipo de visão econômica voltou a esses países. Eles já eram há bem mais tempo, sempre revelaram fortes economias. Mas com governos conservadores e à direita, na escala social a desigualdade começou a aumentar. E os povos nórdicos desses 5 países se alertaram: opa, esse tipo de conservadorismo, esse tipo de culto ao modelo capital explorador não é conveniente para o povo nórdico. Nós precisamos prestar atenção, como era antes nos governos trabalhistas, no sentido de que a proteção primeira no modelo econômico é aquele que trabalha e aquele que produz. O escopo de um governo democrático é a diminuição da desigualdade social. A riqueza dos que são ricos deve ser compartilhada com os demais, através de impostos. Então eles procederam ao aumento de taxa de impostos àqueles que ganham mais. E mesmo com esses governos conservadores que agora foram afastados da Dinamarca, da Finlândia, da Islândia, da Noruega e da Suécia, mesmo assim o fastígio econômico desses povos era muito grande. Mas como os povos dessa parte do mundo, lá no norte, perto do Polo Norte, não quiseram mais se arriscar e determinaram agora, nesse último ano, a vitória de um outro tipo de pensamento que estava albergado na filosofia trabalhista e na filosofia da social-democracia. Então, o que os indicadores econômicos já passaram a revelar nesses países? Um amplo bem-estar social. Existe uma entidade mundial que faz pesquisa sobre bem-estar mundial. Quais os locais cuja população se sente mais prazerosa, com mais bem-estar social, mais bem atendidas em educação, saúde, emprego, renda, habitação? Exatamente nesses países. Então, a diminuição da desigualdade social, a diminuição da diferença entre o rico que ganha bem e o pobre que ganha menos, essa diferença reduzindo, produz o bem-estar social e felicidade geral.
Então as estatísticas estão contemplando estes povos com uma população que mais sente prazer social. Por que sente prazer social? Porque as suas expectativas de vida são atendidas e as suas expectativas de profissão estão atendidas e as suas expectativas de educação estão sendo atendidas e de habitação estão sendo atendidas. Tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, nós passamos a ter, então as nossas expectativas estão atendidas e por isso então eu sou feliz, eu sinto bem-estar. E assim são esses povos. Então a redução das desigualdades, tanto é que os economistas já afirmam que há um modelo nórdico de aplicação de políticas sociais e de interpretação do fato econômico em relação ao capitalismo, em relação ao socialismo, em relação ao trabalhismo, que é uma corrente de pensamento político doutrinário que eu professo, o trabalhismo, que contempla aqui a redução da desigualdade, o estado de bem-estar, a mobilidade social por políticas públicas, a negociação coletiva, a colaboração social entre os sindicatos, os empregadores e o Estado, e os mais ricos pagando imposto. Aqui no Brasil é completamente diferente. Aqui acabaram com as negociações, acabaram com os sindicatos, e o empregado passou a ser capacho e um servil do patrão. Porque não tem como numa mesa de negociação o empregado sozinho discutir com o patrão, não tem. É como se eu fosse num banco discutir com o gerente do banco, não tem. A discussão que eu tenho, qual é a discussão que eu vou ter com o gerente do banco? Se eu chego lá, já sento na poltrona, fico diminuindo de tamanho porque eu vou lá pedir dinheiro emprestado. E ele tem dinheiro para me emprestar, só que ele cobra juro. E o juro eu aceito porque eu preciso do dinheiro. Mas o juro no Brasil é extorsivo. Agora o juro lá é perto de zero. O juro nesses países, também nos Estados Unidos é perto de zero. Gosto de aplicar muitas coisas dos Estados Unidos, mas o que presta nos Estados Unidos, eles não querem copiar aqui no Brasil. Então esse modelo econômico, que é um modelo que eu professo, porque é trabalhista, e existe partido trabalhista lá nos países nórdicos, é a redução da desigualdade, o estado de bem-estar social, mobilidade social são políticas públicas, negociação coletiva, colaboração social, sindicatos, empregadores e o Estado. Então, na mesa das negociações, lá nesses países, o sindicato senta a uma reunião, o empregado, o empregador e o representante do Estado, e ali eles tiram uma solução. Isso é democracia. Isso é democracia social. Aí funciona. Aí eles podem dizer, aparece no ranking, não, eu sou feliz. Eu tenho bem-estar social. Eu sou empregado, mas quando eu quero discutir um aumento para mim, uma melhor condição de vida no meu trabalho, o sindicato está me representando, o representante do governo representa o governo, e o empregador está ali também discutindo comigo. Assim funciona. Tem gente grande, gente importante, gente evoluída, gente com cabeça, com pensamento, com descortínio político, intelectual, aí funciona, aí é uma democracia. Agora, então, a educação é gratuita, saúde gratuita, lá é 1% de pobreza, renda familiar lá nesses países nórdicos é 3%, e a distância cada vez é menor entre o rico e o pobre. Tem recurso para todos. O que não é possível é que uns fiquem sem recursos e os outros tenham todos os recursos. Aí não dá. Aí não funciona. Aí é um modelo que querem aplicar, que é aqui esse modelo de capitalismo, dessa forma selvagem e violento, eu aceito até o capitalismo. Eu até aceito o capitalismo. Agora, desde que o objeto da interpretação do fato econômico seja aquele que trabalha, aquele que produz, pronto. E não o lucro pelo lucro, e não o papel. E não o papel que determina o que é que nós vamos fazer no país. Enquanto isso, aqui no Brasil, agora sim,
a inflação passou dos 10%. Nem precisou esperar o fim do ano, como eu dizia. Fim de setembro. Bateu 10,5%. E a semana que vem mais. E agora, pelo andor da carruagem, não se tem notícia de que o governo tenha condição de dar um freio na inflação, que é o alta do custo de vida dos produtos, a deflação, que é a perda do investimento e perda do desenvolvimento econômico. Não há condição. Esse governo não está mostrando para nós que tem condição de controlar isso aí. Ao contrário, agora é definitivo. No dia de ontem passou a pá de cal. Vão vender tudo a pretexto de pagar as contas e de melhorar a vida do povo. Nós vamos ficar sem as nossas empresas, nós vamos ficar sem os nossos minérios, nós continuaremos entregando os nossos produtos in natura e em grãos, vamos ficar sem o nosso patrimônio e a inflação vai continuar subindo, lamentavelmente. E por quê? Vamos fazer uma comparação rapidamente. Como que é a propriedade lá nesses países escandinavos? Será que tem? Claro, não podemos também fazer uma comparação assim no seco. Esses países são bem menores que o Brasil. O Brasil é o quarto e quinto em população e em território no mundo. Tá certo? Mas é possível traçar alguns parâmetros. Por exemplo, lá não existe pessoas que tenham uma disparidade muito grande de propriedades. Aqui, por exemplo, no nosso país, só a Braskem, um truste inglês, holandês, 167 mil quilômetros quadrados. Essa empresa é proprietária. 12% do território brasileiro, 400 mil quilômetros quadrados é de empresas. Aqui tem umas aqui, ó. Tem mais aqui, a Anglo-América, 56 mil quilômetros quadrados, 56 mil quilômetros quadrados. Quantos quilômetros quadrados tem Itapema? 50 quilômetros quadrados. Esses caras têm 56 mil quilômetros quadrados. Alcoa World Alumina, Jaguar Mining, ArcelorMittal, Yamaha, Mimbela, a Volkswagen tem 150 mil hectares, vendeu agora para um grupo de empresários brasileiros, área de conflito, e assim vai. Aqui diz que 12% do território pertence aos estrangeiros, são 2.400 latifúndios e fazendas com mais de 10 mil hectares. 2.400 latifúndios que tem mais de 10 mil hectares. Como é que nós vamos atingir a igualdade social e diminuir o fosso enorme que existe entre rico e pobre? Desse jeito? Nunca. Mas vamos continuar lutando. Quem sabe um dia as gerações futuras vão chegar ao que diz esse modelo aqui, ó, o modelo econômico escandinavo, bem-estar social, felicidade geral para todos, onde aquele que trabalha e produz sabe que vai ganhar o justo para dizer o seguinte: eu estou num país de bem-estar social, eu sou feliz aqui no Brasil. Até, fica essa mensagem. Como é que fecha aqui agora? Eu não consegui.